lá. Boa noite, Porto Alegre. Hoje é dia 11 de agosto de 2020, 8 horas 9 minutos, com um pouquinho de atraso. A gente estava debatendo aí nos bastidores antes de colocar a live no ar, trocando umas ideias. Então, hoje, Porto Alegre, 11 de agosto, 8 horas 10 minutos. Estamos com 11 graus a temperatura nesse momento aqui na capital dos gaúchos. Tempinho frio de novo, chovendo, aquele tempo chato que a gente não queria, voltou para o estado e está voltando com tudo, que vai vir chuva de novo, vai vir vento, vai vir frio. Para quem gosta de inverno vai estar bom, eu que não gosto de inverno, vai estar horrível esses próximos dias. Então, hoje a nossa live, o nosso convidado especial, o advogado Fábio Bandeira Machado, uma pessoa querida, conhecida, amigo aí já de, acho que umas 2 décadas aí que a gente se conhece, mas a gente ficou um tempo afastado, sem se falar, questões da vida, né? Questões naturais, depois que a gente cresce, não é mais adolescente, a gente cresce, casa, a vida toma rumos diferentes, mas enfim, nosso amigo o advogado Fábio Bandeira Machado, a gente vai conversar sobre um tema muito interessante, que é o reingresso no mercado de trabalho. Mas antes da gente começar a conversa, né, dar o meu boa noite. Boa noite. Te chamo de doutor Fábio ou só te chamo de Fábio? Como é que eu posso te chamar? Sabe que a gente, quando conversar com amigos, a gente chama na primeira pessoa do singular, o Fábio e o Beto. Humberto, eu estava calculando há quantos anos eu conheço o Humberto, há 25 anos, exatamente. 25? É 25 anos. 25 anos. Tempo, velho, é tempo. Conhecidos há bom tempo, eu estava nos bastidores também conversando para ele da sua origem, das atividades de vida, por onde andou, por o que fez, aonde estava, conhecimentos agregados e tal, pais de filhos e aqueles debates, né, de amigos de longa data que hoje se aproximam através do meio virtual, que isso é muito legal. Uma boa noite a todos e eu quero ver se eu consigo contribuir um pouco essa noite com todos aí e que a gente possa ter um grande bate-papo. Agradeço a tua audiência, o teu programa e também a todos que nos assistem aí através das mídias. Legal. Obrigado, Fábio, por ter aceitado essa conversa, esse nosso bate-papo. Lembrando que depois a live ela vai ficar gravada aqui aqui na fanpage do Facebook, e amanhã ela vai estar no canal do Clickpoa Notícias no YouTube. Mas então vamos começar conversando, já vamos começar a nossa conversa falando do reingresso no mercado de trabalho. Essa pandemia chegou, quebrou com muitas empresas, fechou muitas empresas, muito comércio, muitos perderam o emprego, né? Estima-se que desde janeiro para cá, mais de 1.200.000 pessoas no Brasil inteiro tenham perdido o emprego, né? E esse período aí também para muitos serviu para, como a gente estava conversando antes de começar a live, também é um período de surgiram oportunidades de aprendizado novo para voltar para o mercado um pouco mais qualificado, com um pouco mais de conhecimento. Então, eu queria que tu começasse falando disso aí, do reingresso, como é que é o reingresso das pessoas, como é que vai ser esse reingresso, a questão de programas, de projetos que tem, para o pessoal poder voltar a trabalhar, ou por agora, ou assim que terminar essa pandemia. Agradeço a tua introdução e um ponto muito importante aí. Essa fase da pandemia, as pessoas tiveram alguns cenários que se apresentaram, né? Alguns ficaram com o benefício emergencial do governo federal, que foi dado de esteio às empresas para que mantivesse os empregos, que é o benefício emergencial de manutenção aos empregos. Outros tiveram seus contratos suspensos. Outros foram desligados de pronto quando iniciou a pandemia, quando houve o lockout das empresas e a suspensão das suas atividades. E um terceiro ato que as pessoas, eu preciso me reinventar. Porque ou eu vou para o caminho de ser desligado da minha empresa e eu me tornar obsoleto perante o mercado de trabalho, que eu não sei como será para frente, ou eu vou ficar temporariamente na minha empresa, a minha empresa talvez vá repensar comigo, ou eu vou buscar um caminho novo para que eu consiga estar no mercado de trabalho quando tudo se estabilizar, ou quando tudo se regularizar, que ainda não se regularizou. Mas muitas pessoas estavam pensando e olhando para frente um novo momento.
Eu conversava com o Beto antes, nos bastidores, no making off, que eu fiz uma pesquisa rápida deste período que muitas empresas suspenderam suas atividades de 20 de março para cá. Muitas suspenderam em total, outras parcial e outras, aos poucos, conseguiram, né, manter suas atividades numa proporção aí de 60-40, ou seja, 60 à distância, 40 internos, e foram equilibrando, e outros nem isso, tiveram que fechar as suas portas. Muitas pessoas buscaram meios e caminhos. Eu também tenho como atividade de atividade de ofício, eu sou um coordenador de uma agência do Estado que gerencia a parte do sistema Cine de empregos do Brasil. Então, ele tem 2 vértices. Tem o sistema do seguro-desemprego, que as empresas, quando desligam, a pessoa vai ter o benefício do seguro-desemprego, ou o sistema IMO, que é o sistema do intermediação de mão de obra. E isso me dá um paralelo de quem realmente buscou o trabalho ou que buscou se reinventar ou se está se reinventando ainda neste período. Algumas entidades, algumas empresas, algumas situações se apresentaram como novas. E aí eu disse para o Humberto que fiz uma pesquisa rápida de cursos gratuitos online. Eu fui monitorando mês a mês e disso tudo eu cheguei a um número estratosférico, que eu acho bastante, que eu não acompanhava antes, mais de 350 cursos gratuitos. Desde cursos de 8 horas a 120 horas, gratuitos. Não são cursos do YouTube, né? Não são cursos de YouTube. Não são cursos de YouTube. Diversas entidades ou empresas ou organismos, até fora do Brasil, disponibilizaram dentro do Brasil, ou para o Rio Grande do Sul, ou para o município de Porto Alegre, mas eu vou seccionar para Porto Alegre, que eu estou em Porto Alegre, disponibilizaram para que as pessoas pudessem se qualificar de alguma maneira para que conseguisse virar a sua chave profissional ou pessoal, para que um novo momento ela tivesse à disposição do mercado de trabalho. E aí eu disse, e vou repetir para o Beto, que cursos, muitas vezes, que as pessoas antes verificariam que não teriam essa disponibilidade ou não teriam interesse, porque estavam numa situação de trabalho distinta, ou que estavam há muito tempo na sua empresa, ou porque o seu cargo, ele necessariamente ele era obrigatório, presencial, ou porque a sua empresa não pensava em um trabalho home office, para aquelas que conseguiram, tá? Ou para que a pessoa já estava saturada e houve este momento e ela parou, ela esteve em casa, à distância, ou em um outro local, né, que buscou o isolamento, que necessariamente foi solicitado para que buscasse isolamento, porque a sua empresa estava em isolamento, que não havia atividades presenciais. E aí eu digo que qual eram os cenários? Reuniões presenciais, com deslocamento, salas lotadas de trabalho, pessoas com pessoas conversando. Isso tudo ano passado, né? Ano passado, 2019, um crescimento econômico de 1,5, próximo a isso, custos fixos e obrigações setoriais. A gente vira a página de 2020, e aí janeiro, fevereiro e março, o mesmo mote, a mesma modalidade, o mesmo pensar, e aí começam se aflorar mecanismos eletrônicos de reuniões, de emissão de trabalho. O e-mail começou a ser trabalhado de maneira quase que um vértice necessário e obrigatório de trabalho para muitas empresas que trabalhavam mais ao telefone ou outros aplicativos de telefone. O próprio Zoom, o Hangout, o Webex, se eu fosse citar aqui, seria uma dezena, uma centena de aplicativos e sistemas que as empresas tiveram que se direcionar. E as pessoas necessariamente tiveram que buscar informações, qualificação, transmissão de dados, reuniões eletrônicas, fechamento de dados, compilação de processos à distância, e aí se notou, opa, pode-se trabalhar dessa maneira. Pode-se reingressar aquela pessoa que necessariamente não tinha mais aquela vontade de estar presencial. Ou melhor, opa,
posso trabalhar sim de casa. Ou estou tendo mais conforto ou mais condições. Aí começaram as pessoas a revisitar suas casas, qualidade dos seus equipamentos, modalidade de internet, e somente aqueles trabalhadores que necessariamente têm que sair, obrigatoriamente as empresas estão revisitando os seus processos. E aí é que é o processo de reingresso ou realocação de recursos para que essas pessoas ou se qualifiquem, ou tenham novos meios, ou que a empresa dê meios para que haja uma economia de um lado, mas uma modalidade de conforto e também qualificação desse profissional à distância, e que as empresas tenham essas diversas estruturas no mesmo conglomerado, mas não de uma forma fixa, e sim espraiada ou espalhada de uma maneira diversa. Então, é uma conversa inicial que a gente pode ter aí nessa linha, que se verificou e eu tenho acompanhado isso presencialmente. Então, a gente não é exagero dizer que muitos desses que vão reingressar, que o cara perdeu o emprego dele agora durante a pandemia, né? Se qualificou, fez todos esses cursos, todos eles tinham certificação, né? A pessoa recebe um certificado no final, né? Isso que é o mais bacana, que não são cursos aleatórios, que são cursos que o cara faz e no final ele tem um comprovante que fez o curso, que passou no curso, né? Que se qualificou, né? Então, tu acha que esse reingresso, em muitos casos, esse reingresso vai se manter esse trabalho à distância, as pessoas vão voltar para o trabalho, mas atuando de forma remota da sua casa, sem necessidade, se as empresas terem a necessidade de estarem colocando eles dentro das suas estruturas? Olha, a gente recebe muito contato de muita empresa para colocação de vaga em sistema. E quando se suspendeu as atividades presenciais, muitas empresas, eu conversava assim, como é que é o teu processo de entrevista? Eu conversava com os empresários, quando eles entram em contato com a gente na área de coordenação de uma agência do Estado, eu perguntava para eles. Eles, não, as pessoas ligam para cá, a gente coloca numa planilha, agenda essa pessoa, diz para ela comparecer nesse dia na empresa, ela traz todos os documentos, a gente avalia, vê o currículo, vê o histórico na carteira de trabalho, ou no LinkedIn, outros aplicativos que a pessoa tem o currículo, né, online, e chama para uma segunda, uma técnica, para fazer uma avaliação psicológica e tal, alguns casos, ou faz um teste técnico, às vezes tu vai operar uma máquina, e é assim que funciona. Beleza. Aí eu perguntei para o empresário quando resolveu repor as vagas que haviam se desligado lá atrás, porque alguns empresários entendiam que 60 dias ele não ia suportar. Então ele teria que desligar as pessoas. E no decorrer disso, eles foram contratando. Daí eu disse, já pensou em entrevistar por WhatsApp a pessoa? Oi? Como? Por WhatsApp. Já pensou em a pessoa te demonstrar o que exatamente ela estava fazendo? Oi? Aí as empresas começaram a entender que elas não precisavam da pessoa fisicamente na sua frente, ou que ela entregasse aquilo ali. Já pensou pedir para uma pessoa fotografar e mandar por aplicativo para você? Em especial o WhatsApp, eu vou usar o WhatsApp, mas existem outros mecanismos. Já pensou em fotografar, a pessoa fotografar o seu currículo, ou escaneá-lo, ou colocar em PDF, mecanismos eletrônicos que te remeta os dados, tanto da carteira de trabalho? Pode ser. Então, começaram a virar um mecanismo de conversa e de atendimento aos trabalhadores de uma maneira. Os trabalhadores ou os empreendedores, alguns já tinham atividades presenciais de diversas empresas no seu pool, e aí, mas eu não preciso mais que essa empresa venha prestar um serviço aqui dentro da minha empresa, se ela pode fazer à distância para mim, e eu dou um link para ela, ela descarrega nesse link. Então, muitos, e eu falava com um consultor que presta serviço para uma empresa, e ele assim, cara, eu vendi meu carro. Eu não preciso mais do carro. Porque se eu precisar, eu tenho aplicativo. Só que eles estão recebendo tudo que eu mandava presencialmente lá, com mídia eletrônica, eu faço de casa hoje. Eu não tenho mais carro. E ele me falou que não tem mais carro. Ele melhorou a casa dele, a estrutura de escritório ou o local de
web office dele, porque ele fez uma economia. E quantos outros fizeram exatamente esse processo? Ou quantos outros? E aí eu debato assim, quem mais demitiu e quem mais contratou, ou quem mais está buscando? O ramo da tecnologia, das empresas de serviços para o vértice da tecnologia ou da informação ou da qualidade de informações dentro da empresa são os que mais hoje estão colocando vagas. Depois, o ramo de serviços, que está modificando o seu sistema. Eu necessito fisicamente do trabalhador aqui para aplicar o que ele precisa? Ele tem que atender um terceiro? Se eu não tenho que atender, se não tem que atender um terceiro, eu vou contratá-lo à distância. Se eu tenho que ele atender um terceiro, eu vou criar um canal, ou um link, ou um login, para que essa pessoa faça isso à distância e me preste relatório durante o dia, ou no turno, ou na semana, ou na quinzena. Veja, já modificou, já reavaliou isso. Também, as pessoas começaram a discutir o conforto das suas casas para fazer esse atendimento. Modificaram cadeiras, mesas de trabalho. Empresas de atendimento de materiais nesta linha cresceram 31% em vendas. E vendas online. Falei com o empresário e disse assim, desliguei toda a minha equipe de vendas. Oi? Sim. Voltei. Eu estou vendendo mais no Facebook e no Instagram. Não tenho mais meus 3 vendedores físicos. Eles estão fazendo isso através das suas casas, com as suas redes, vendendo para mim. Cada um é uma MEI. Eles continuam sendo meus parceiros de negócio, mas não fisicamente aqui na empresa mais. Ampliei o plano de internet e dados que eles possam usar nos seus telefones, qualifiquei os seus telefones e eles podem fazer isso à distância, usando outros aplicativos ou outras redes sociais que eles possam vender para mim. E eu ampliei em 31% a minha venda. Olha só. Isso é um vértice. Isso é um vértice, isso é um relato. Isso é um relato. Aí nós vamos dizer, há serviços que não adianta, tem que ter pessoas. Ok. Esses aí vão se remodelar, vão se alterar, vão se modificar no decorrer. Mas as pessoas, volto a dizer, estão tendo ainda, há cursos. Hoje é o dia do advogado, então eu parabenizo a todos os advogados que estão nos assistindo. Parabéns. Hoje é o dia do advogado. A OAB está fazendo a Semana do Advogado completamente virtual. Toda ela virtual. Não há salas, não há estrutura, não há ninguém nas estruturas da OAB fazendo a Semana do Advogado. Coisa que antigamente se alugavam hotéis, com estruturas. Se modificou, se qualificou a banda de transmissão disso para quê? Continua-se tendo evento, continua-se fazendo atividade, mas a atividade ela está à distância para quem possa buscar informação. Aí vamos dizer, não é todas as pessoas que têm acesso às mídias sociais ou uma qualidade de internet, com certeza. Essas pessoas, elas com certeza vão se reinventar. Outro dia eu conversava com uma senhora que buscava uma vaga de trabalhador doméstico. E aí ela disse, eu posso ir aí na agência presencialmente? Daí eu disse, não, a senhora pode falar aqui comigo por WhatsApp. Eu lhe encaminho a vaga. E a senhora vai ser entrevistada, a sua vaga vai ser entrevistada por WhatsApp. Foi contratada. Nem ela acreditou que ela foi contratada. Nem viu o contratante. Ela foi entrevistada por WhatsApp, primeiro por conversa, gostaram do assunto dela, depois fizeram uma videochamada, entraram em contato, ela mandou a carta de encaminhamento que eu mandei para ela por PDF, para o contratante assinou eletronicamente, me mandou e eu já dei baixa na vaga. Foi contratado. Pô, legal. Trabalhador doméstico. Trabalhador doméstico. Se vocês podiam dizer, essa pessoa ficou excluída do mercado de trabalho. Não. Nem ela acreditou que foi recepcionada por mim por um WhatsApp, nem foi acreditada que conversou com o futuro contratante dela por WhatsApp, que foi entrevistada por ali, que o contratante recebeu a carta, que assinou eletronicamente. Eu não conheço a pessoa fisicamente, nunca estive com ela. O contratante contratou uma pessoa que ela não viu fisicamente, e ela também não me conhece e não conhece o contratante fisicamente. E não se deslocou em lugar nenhum. Ela podia estar de qualquer lugar do Brasil, desde que ela estava comunicada de alguma maneira e foi feita toda uma conexão e que a pessoa conseguiu se reingressar no mercado de trabalho e ela disse, fiz um curso online
como mexer em mídias sociais. Ela estava como mexer no YouTube e como ver televisão no Facebook. Olha aí. Bacana. E tu acha que isso daí vai ser uma tendência depois, quando passar esse período de crise? Tu acha que as empresas estão aprendendo? Porque eu vi uma época, tem alguns anos já que eu vi uma reportagem sobre isso, dessa questão de home office, né? Que em alguns países da Europa e também os Estados Unidos, algumas empresas já têm por esse hábito já há algum tempo, né? Alguns setores da empresa, eles já tinham dispensado a necessidade do trabalhador estar lá presente, né? E algumas empresas do Brasil estavam começando a engatinhar nisso. Isso daí tem, acho que uns 5, 6 anos que eu li essa reportagem. E a crise chegou, a pandemia chegou, e eu acho que acabou, de certa forma, antecipando, né? Uma coisa que já acontece em outros países, acabou antecipando essa tendência no Brasil. E a gente sabe que aqui no Brasil a cultura é um pouco diferente, né? Até era uma coisa que a reportagem trazia, que para a pessoa trabalhar em home office, a pessoa ela tem que ser muito disciplinada, né? Porque ela não pode, ela tem, apesar de mostrarem que alguns produziam mais estando em casa, porque tem o contato com o filho, né? Tem o filho, tem aquela coisa, daqui a pouco ela pode levantar, fazer o intervalo dela e tal, mas ela tinha aquelas metas dela, aquelas métricas dela para ela cumprir naquele dia. Então, para isso funcionar no Brasil, as pessoas teriam que ser disciplinadas nas suas funções para não acabar perdendo a atenção, desfocando e daqui a pouco produzindo menos que produziam lá na estrutura da empresa. E tu acha que essa tendência, as empresas estão aprendendo, e sobretudo as pessoas estão aprendendo com isso, estão aprendendo que é mais produtivo, que é melhor trabalhar assim, para as empresas têm menos custo, acredito eu, as empresas acabam tendo menos custo, mantendo os funcionários assim à distância. Então, acho que isso daí vai se manter nessa crise, né, nessa pandemia, ou depois que chegar a vacina, vacinar o povo todo, não tem mais perigo de corona, vai se desmanchar tudo e voltar a ser como antes? Eu tenho duas avaliações desse período. Primeiramente, a empresa que não revisitar os seus processos, ela futuramente ela vai ser olhada de uma maneira diferente, primeiramente. Desde o trato físico com os seus funcionários, acompanhamentos, procedimentos, encaminhamentos. E o segundo é a formatação dos seus colaboradores quanto às mídias, às tecnologias da distância. Se notou uma coisa, muitas empresas colocaram as pessoas em férias no primeiro período do início da pandemia. Ela disse, vamos dar férias para todo mundo. Pior das hipóteses, a gente deu 30 dias de férias. E aí passou as férias aí. E agora? Voltaram. E aí eu falava com um diretor de uma empresa que normalmente contrata bastante pessoas no cenário da Fundação Gaúcha de Assistência Social Trabalho, e coloca as vagas à disposição via Cine e tal. E aí ele disse assim, eu vou fazer que nem a Alemanha. Eu tenho um conhecido na Alemanha que conversei há pouco tempo atrás, e ele me falou assim que a empresa dele fez a mesma modalidade. Deu 30 dias de férias. E aí conversou, o que vocês fizeram em 30 dias? Não fizemos nada, não podia sair. Daí alguns disseram, eu estudei, eu li livro, eu dormi mais, eu vi filme. Então tá, vamos fazer o seguinte, eu quero os relatos de vocês dos últimos 30 dias. Aí um se assustou, opa, um relato? Vai agora. Aí um escreveu o seu diário do dia. Um funcionário dos 20 e poucos que ele tem na sua empresa, esse empresário, que ele deu um relato, diz que ele acordava no mesmo horário que ia trabalhar. Aí o que ele fazia? Lia as notícias, ele via as informações, sentava no seu computador, abria os e-mails da empresa, via que não tinha nada, o que ele fazia? Ia para a internet e ver o que ele podia ter de informação de maneira livre, sem custo. Não vou dizer de maneira gratuita, porque alguns é o tempo de baixar um link. Então, teve E aí ele disse que fez isso. Aí disse que o filho acordava às 9h30, porque não tinha escola, e vinha, pai, tu não vai trabalhar comigo?
Aí o filho começou a convocá-lo a trabalhar. Então ele suspendia das 9h30 às 11h30 e aí trabalhava com o filho. Ou seja, ele pareava as atividades dele. Às 11h30 o filho parava para comer ou fazer alguma atividade, ou os filhos, né? Dois filhos. E o cara escreveu isso, relatou isso para a empresa. Diz que às 11h30 o filho parava para almoçar, a sua companheira, a sua esposa, ia lá, dava assistência para os filhos, e ele voltava a trabalhar das 11h30 a 1h30. Trabalhava mais um pouco. Uhum. Aí já tinha chegado algumas comunicações, algumas informações, e trabalhava ali, prestava as informações, aí 1h30 o filho chamava ou convocava novamente. E ele voltava a trabalhar com o filho até 2h30, 15h03. Quando o filho, aí ele dizia, o papai precisa trabalhar. Aí o filho voltava ali. O filho dava a liberação, o pai voltava a trabalhar. E esse pai voltava a trabalhar. Aí ele fez isso durante 12 dias. Legal. Depois, assim, minha empresa vai achar estranho, porque tem horários que eu não estou conectado. Daí ele disse, não, mas eu vou anotar isso, que isso aqui não vai ser só assim. Não vai ser esse período. E ele entregou isso para o empresário. E o empresário perguntou para quase todos os colegas, em uma reunião virtual, eletrônica, perguntou quem tinha feito isso. E aí, todos disseram, nós fizemos. Todos que têm filho, nós fizemos. Uhum. Filhos pequenos ou maiores, tudo mais. Até um que estava parando, indo na academia do seu prédio com o filho, num horário que ele disse que estava trabalhando. E aí ele reconheceu que os funcionários estavam mais carentes de fazer atividades, né, do seu cotidiano mais próximo das suas famílias. Uhum. Para completar, muitos melhoraram o humor, alguns agradeceram que não tinham que acordar tão cedo, porque do seu escritório até ao local de trabalho levavam 5 minutos. Muitos não pararam de reclamar que o ônibus estava lotado, outros começaram a parar de reclamar que o restaurante da esquina, a comida estava gelada. Muitos pararam de reclamar que não pararam de tomar café. Alguns pararam de fumar. Imagina. Que legal, cara. Pararam de fumar. E outros disseram que melhoraram o seu sono, para completar, que conseguiram dormir mais. Então, o empresário chegou à conclusão que ele disse que ele não vai manter 100% a sua equipe trabalhando home office, mas que ele vai reduzir a quantidade de horas trabalhando dentro da empresa. Que ele disse assim, eu não tive grandes crescimentos econômicos. A minha empresa cresceu só 9% no mês de abril, aí eu tive uma queda no mês de maio, mais grave, tive um crescimentinho de 5%, no mês de junho ali, voltei a ter 7%, 8%, mas eu vejo que a minha equipe está melhor hoje, ele dizia. Então, ou seja, ele fez um monitoramento, mas a partir de um colaborador dele que resolveu abrir a caixa de ferramentas da sua vida cotidiana. Então, os empresários, eu vejo, e eu comparo ao relato de um parente à distância, um amigo que mora na Alemanha, que o pai desse parente me relatava que a empresa disse que os custos que foram reduzidos, objetivos e claros, os custos que foram reduzidos dos trabalhadores, não tendo que mudar a sua vestimenta, e aí, diga-se de passagem, muitos trabalhando, um relatou, trabalhando de pijama, podendo trabalhar de maneira confortável, podendo fazer as suas atividades, sem ter o tempo de deslocamento de ida e volta da sua casa ao trabalho, e podendo comer no horário diverso daquele obrigatório, da suspensão, ou seja, do meio-dia a 1, ou da 1 às 2, ou funcionários que trabalham em trabalho intermitente 6 horas direto, e depois saem, depois retornam mais tarde, que alguns trabalham por turno de escala, se modificou o cenário. E se comparou muito a este conhecido meu, que me relatou, né, através do seu pai, que o seu pai contou para mim, que a empresa alemã tinha mudado o cenário. Que é exatamente isso, que os brasileiros... Então, por verossimilhança, por espelhamento, aconteceu aqui também. Mas nenhum recebeu um manual para fazer isso. As pessoas começaram a buscar os seus estímulos, as suas alterações, as suas situações. Né? Que nenhum que relatou, um funcionário desse empresário, disse, eu tinha livros que estavam dentro do plástico, que eu não conseguia ler. Consegui ler todos. Imagina.
Olha a qualidade deste profissional que ele vai receber nas atividades, seja ela presencial ou mais à distância. Vai ser. É impressionante a gente pensar, né, cara? Uma coisa paradoxal, assim, né? Chegou uma pandemia, uma peste aí que matou já milhares pelo mundo todo, mas ao mesmo tempo que ela trouxe essa dor, acabou provocando, não sei se, não me interpretem mal, pelo amor de Deus, mas ela acabou proporcionando algumas coisas boas, né? Essa nova mentalidade de trabalho, essa nova forma de trabalho, fazer tanto o profissional quanto o empresário ver que há outras formas de trabalho, principalmente para o empresário ver que um funcionário mais bem disposto vai produzir mais, né? Que daqui a pouco essa coisa da pessoa desfrutar mais tempo dos seus filhos, da convivência familiar. Daqui a pouco o cara não tem filho, mas o cara tem um cachorro, gosta de ficar brincando com o cachorro num tempo livre em casa, mas enfim, o cara podendo dosar, né, esse tempo de atividade, esse tempo, porque às vezes o cara está na empresa, fica às 8 horas lá na empresa, mas não quer dizer que o cara fique 8 horas na frente do trabalho ali, marreteando o tempo todo, né? Às vezes ele tem aquelas horas mais light, assim, que não precisa estar fazendo tanta coisa agora, que tem uma folga, que dá uma voltinha pela empresa, conversa com alguém. Agora, ao invés do cara estar dando essa voltinha com um colega, visitando algum colega, ele está brincando com o filho, está lendo, está se aprimorando, fazendo um curso, né? Então, tá me ouvindo bem aí, cara? Tá. E então, assim, ó, a gente vê que essa pandemia, no mesmo momento que ela trouxe essa tristeza aí por causa dessa perda de vida, ela trouxe, ela provocou mudanças, né, em todos os cenários, e são mudanças que a gente está vendo que vieram para ficar, para as pessoas aprender a aproveitar a modernidade. Poxa, a gente tem tecnologia, né, a gente tem que aprender a usar essa tecnologia, né? Aí, voltando ao relato desse empresário que me contava, ele disse que 2 relatos foram muito interessantes. Um disse que ficou acompanhando a gestação da sua cadelinha, e depois ele ficou acompanhando, e o outro disse que se tornou jardineiro, fez alguns cursos eletrônicos e se tornou jardineiro e começou a entender um pouco das plantas que ele tinha no pátio, que ele disse que só molhava e botava a terra preta. E aí depois começou a se tornar especialista nas plantas que ele tinha no pátio da sua casa. E o cara escreveu isso. E aí eu disse, cara, isso é digno de tu fazer um editorial de período não de pandemia, não vou dizer essa palavra, mas, e não vou ir no cenário, mas sim de suspensão de atividades. O que fizeste neste período que você estava afastado da sua obrigatoriedade presencial no trabalho? Eu disse assim, tu pode constituir até um livro da empresa. E ele começou a rir, nem pensei nisso, constitui, porque isso, ou faz um memórias de 120 dias de 2020, pronto, faz um livro de memórias. E aí cada pessoa relata, porque cada um vivenciou de uma maneira. Uhum. Eu tenho exemplos, eu testei comidas, eu continuo fazendo algumas coisas, estudando alguns cenários, algumas situações de coisas que eu gosto, seja de carros antigos, seja de alimentação, seja de coisas que a minha filha me convoca para brincar, que é uma criança pequena, tem 5 anos. Então, são cenários assim, ou filmes, ou desenhos, mas cada um teve um gatilho de alguma atividade. E aquilo ali na frente pode ser que tenha mudado. E aí ele voltando disse assim, cara, até a minha do marketing ficou mais criativa no período de extensão. Tipo, se até o marketing precisa de folga para a cabeça, imagina o restante. É verdade. E aí ele reinventou a sua marca. E aí ele disse assim, congrega isso para reinventar a tua marca. Eu disse, é verdade. Então são cenários que se apresentam. Isso aí a gente falando esse período, vamos dizer, de suspensão de atividades, é como a gente disse aí, o pessoal, quem não buscou uma outra forma de se qualificar, quem não buscou
Um outro aprendizado foi porque realmente bateu preguiça, né? Uma pessoa preguiçosa que não, porque, claro, a pessoa tendo uma internet em casa, tendo essa estrutura, o cara que não buscou um conhecimento, né, para se aprimorar, realmente é uma pessoa que está numa zona de conforto muito grande, que daqui a pouco não está enxergando um cenário que pode virar e ser desfavorável a ela, né? Mas a gente pegando essa questão de reingresso, de pessoal que perdeu o emprego, que perdeu o emprego, perdeu a sua função, se qualificou. Hoje o que tem? Hoje, o que a gente pode dizer assim, é que tem de projetos, de programas que as pessoas possam buscar, né, para voltar para o mercado? Bom, assim, ó, eu vou falar um pouco do cenário que eu conheço do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? Uhum. No Estado do Rio Grande do Sul, a secretária Regina Becker, da Secretaria de Assistência Social e Trabalho, do Estado do Rio Grande do Sul, está daqui em breve, daqui a uns dias, está lançando o programa TER, é o Programa Trabalho, Emprego e Renda. Este programa, que a gente já está sendo formatado, instruído e orientado futuramente, os municípios, os 131 agências, os municípios do Rio Grande do Sul, serão como fomento às suas localidades, aos trabalhadores que foram desligados ou que têm algum conhecimento de mão de obra ou atividade específica que ele venha a se reformatar, ou aquele que está afastado do mercado de trabalho e quer retornar a trabalhar. Então, trabalho, emprego e renda. Buscar o quê? Que o Estado ou fomente que ele venha a ter um financiamento de alguma atividade, ou que ele se qualifique em alguma atividade que ele busque ou prestar serviço para alguém, ou que ele venha ser chamado no mercado de trabalho futuro para aquela atividade, ou que ele constitua um negócio próprio. Então, são áreas e são atividades específicas que o Estado já está visualizando, e isso vai buscar através dos municípios. Os municípios vão criar o Fundo Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, receberão esses recursos ou essas estruturas técnicas para que se fomente no território do município ou da região que o trabalhador consiga chegar até as agências FGTAS Cine, de maneira, ou de um balcão de atendimento, para que as pessoas consigam modificar ou virar a chave de alguma atividade. Outro dia eu falava com uma atividade de comércio, e ele teve que encerrar suas atividades, era uma cafeteria, era um senhor e uma senhora, um casal que buscava, tinham encerrado suas atividades profissionais e ano passado eles resolveram montar uma cafeteria de bairro. E aí chegou a parte da suspensão de atividades, eles encerraram as atividades. Bom, encerramos, não aguentamos o aluguel, não houve renegociação, a gente ia contratar 2 balconistas, tinham colocado as vagas à disposição de contratação de uma balconista e uma repositora, e na semana seguinte disseram, olha, não vou conseguir, não vou ter capital de giro, não vou conseguir retornar, não vou ter condições e vou ter que suspender. Aí, naquela semana, eles tiveram situações de fiscalização e tudo mais e encerraram as atividades. E aí ele entrou em contato comigo, olha, suspende as vagas de balconista e de repositora, porque eu não vou ter nem condições para mim, vou viver dos meus recursos de repositoria, que não são grandes, não consigo, como MEI, o benefício do governo, então não vou conseguir tocar meu negócio, vou fechar e aos pouquinhos vou vender minhas coisas. Beleza. Daí a esposa, na semana seguinte, entrou em contato comigo, pois é, as pessoas continuam me procurando aqui, a gente está de porta fechada, e eu tenho medo de ser fiscalizado e tal. Eu disse, tu já pensou em fazer algum curso online disso que tu faz? Dos teus bolos, dos teus salgados? Oi? Curso online. Curso online. Curso online. Não pensei. Não pensei. Não, cria um link. Essa pessoa que tu ia contratar de repositor, ela pode te auxiliar. Tal. Mas eu não tenho fama para Ana Maria Braga, eu não tenho essa habilidade. A pessoa falou para mim, eu disse, tu já não pensou fazer isso? Daqui a pouco aquilo que tu produziu
tu vai poder ou vender de teleentrega ou takeaway. As pessoas vão poder buscar na tua casa, que é o que está permitido. E é a mão de obra que tu tem hoje. Ah, vou falar com meu marido. Passou uma semana, tu pode direcionar para mim, para minha casa, aquelas 2 pessoas que o meu marido gostou da ideia e nós vamos produzir de casa. Ela redirecionou os balcões, ela vendeu os balcões térmicos e as mesas que ela tinha da sua cafeteria. E hoje ela produz de casa e as pessoas foram contratadas. A balconista e a repositora são as assistentes dela e ela dá cursos e daquilo ali que ela produz no curso, ela vende ou por teleentrega ou por aplicativo. E o marido dela opera o Instagram por compra dos produtos. Ele recebe os pedidos e ele remete para as pessoas através do Instagram. Como é que ele faz? Ele é o teleentrega. Ele entrega de carro na casa das pessoas. Ou seja, o negócio dele não foi extenso, de uma conversa nossa. E ela disse para mim, me tornei Ana Maria Braga. Eu disse, não, a senhora se tornou a senhora fulana de tal. A senhora agora vende através da internet. Nunca imaginei que eu podia ser uma Ana Maria Braga. Não, a senhora é a senhora. A senhora faz o que a senhora sabe. A senhora produz. Ou seja, ela reingressou. As pessoas nunca imaginavam que elas não iriam mais trabalhar com aquelas atividades que elas tinham expertise, tanto a balconista quanto a repositora, e dão suporte, e o negócio deles continua vivo. Exatamente essa função do Estado. Ele fomentar aquilo que a pessoa mais sabe fazer, ou aquela qualidade. E eu acho que isso vai ser uma tônica, e tem sido cada vez mais. Os estabelecimentos que eu vejo trabalhando de takeaway, que muitas vezes não tinham takeaway, não tinham teleentrega, trabalham. Alguns aqui do entorno onde eu moro vendem o takeaway agora. Antes não faziam, não tinham, não fomentavam. Eles estavam acostumados a ter presencialmente as pessoas recebendo. Não tinham nem link em algum aplicativo de comida. Hoje eles têm o link. Então, ou seja, se reinventaram, se reprogramaram, se reorganizaram. Alguns investiram mais nas suas estruturas internas e começaram a vender mais, ou por teleentrega, ou por pegue leve. Se reinventaram. Muitos não tinham nem uma rede social também, né? Aí que eu quero chegar. Muitos encontraram o elo perdido. Acharam através das redes sociais que seria o canal de maneira gratuita, porque muitos conseguem vender de maneira gratuita ali. Claro, se quiserem ter um custo, bom, aí é uma outra modalidade, mas de maneira gratuita, trabalhar os seus negócios e divulgar os seus negócios. Eu falei, a empresa de imóveis aí de escritório modificou totalmente a sua equipe de vendas. Totalmente a sua equipe de vendas. E era um cético. Olha a observação. Era uma pessoa cética de venda eletrônica. Então, é a maneira de se ter a chave. Poder. Aí ele assim, o meu estoquista não podia modificar. Bom, mas o teu estoquista hoje recebe a demanda por onde? Pelo aplicativo. Ele só vai no estoque, montar os móveis e remeter para o frete quando? Quando recebe a venda. Ele só vai comparecer lá quando tiver que mexer. Caso contrário, ele não vai participar. Não vai ter a atividade. Que é estoquista e montador, né? Muitas vezes. Coisa que ele ficava lá 100% do tempo. Ele faz um lote de 2 dias. Hoje eu moro aqui perto do Bourbon Valley, Bourbon Valley aqui na Brasil, né? Aqui na zona norte de Porto Alegre. E tu passeia, a única coisa que funciona no Bourbon nesse período é o próprio, fazer uma propaganda do Bourbon, mas é o próprio supermercado e a Panvel, né? A farmácia, né? E aí o que tu percebe nas vitrines os avisos, estamos vendendo pelo WhatsApp. Né? O WhatsApp se tornou também a grande ferramenta, né, de venda dessas empresas, né, que não puderam abrir, que não puderam continuar trabalhando. Então, às vezes, o que eu recebo no meu WhatsApp é assim, eu sou o fulano, vendedor da loja tal, esse aqui é meu WhatsApp, se precisar de algum produto, tu me procura no WhatsApp, a gente negocia por aqui, a gente faz a venda por aqui. Né? Então aquelas pessoas, como disseste, que eram céticas, né, em relação à questão de rede social, a questão de aplicativo, as pessoas estão vendo que realmente isso aí é um aliado delas, né? As pessoas sabendo usar, sabendo explorar
essa ferramenta. O que mais, eu acho que a profissão que mais bombou nessa crise é o marqueteiro digital agora, né? Que todo mundo virou marqueteiro digital, né? Agora tem gente, eu faço marketing digital, eu faço isso, faço aquilo. Não é bem assim, a gente tem que ir com cuidado, porque tem diferença do marqueteiro e do cara do marketing, né? Tem muitos aí que são aventureiros e daqui a pouco pode mais prejudicar a imagem da sua empresa do que lhe favorecer. E o bacana, interessante da gente ver é isso, que as pessoas começaram a enxergar saídas, começaram a descobrir talentos que não tinham, né? Como essa senhora aí, esse senhor que aprendeu a mexer com o Instagram, certamente eu não sabia mexer com rede social, né? Aí ele começou a mexer com o Instagram. Então, poxa, a gente vê se pessoas com mais idade estão aprendendo a fazer isso, tu que é mais novo, né? Não fica sentado olhando para... Já tem dificuldade. Já tem dificuldade. A minha filha já administra melhor. Eu tenho dificuldade também. Algumas coisas eu não sei operar do Instagram. Não, eu também tem coisas aí que o meu filho me ensinou a fazer, porque eu não sabia também que no WhatsApp dava para fazer, ele me ensinou, pai, dá para fazer assim, eu não sabia, né? Mas esse programa do governo, ele não foi lançado ainda, vai ser lançado. Vai ser lançado. Está se aguardando a agenda do governador do estado do Rio Grande do Sul. Para isso, é um programa completamente novo e bem estruturado. Nós já recebemos a primeira imersão de algumas modalidades que serão apresentadas, mas ele vai ser difundido nos municípios, todos que têm os balcões de FGTACine, ou as agências ou as unidades da gente que a gente tem atendimento ao público ou de maneira habitual. Eu, por exemplo, na agência, eu posso dizer que o meu atendimento hoje é o WhatsApp, 2 WhatsApp da agência, 1 e-mail e o telefone, o nosso atendimento. E eu tenho mais de 2.000 atendimentos por mês. É povo. Esse é o meu pessoal, exatamente. E eu posso dizer o seguinte, as pessoas se acostumaram agora a entrar em contato conosco, já dando bom dia, estou mandando a minha RG, boa tarde, estou mandando meu CPF. Então, as pessoas elas eram céticas também ao aplicativo e achavam que o aplicativo era só para mandar foto, uma conversa de família, e hoje se vê que é uma grande ferramenta de deslocamento de muitas coisas. E são meios, não só o WhatsApp, mas outros meios, outros mecanismos aí que existem eletrônicos, que se podem usar de maneira sem custo algum, desde que tenha no teu aplicativo, no teu aparelho. Uma grande empresa, olha que interessante, uma grande empresa montou uma coletiva com um desses aplicativos e me perguntou se ia dar certo, se eu achava que ia dar certo, para entrevista, porque tinha uma obra emergencial a ser entregue, muito importante. E aí eu disse, olha, eu não sou gerente de RH, eu sou um intermediador entre a mão de obra e a vaga. Essa é a função. Daí ele, mas qual é a tua avaliação? Eu tenho esse programa. Tipo, eu vou ser suspeito, daqui a pouco eu estou direcionando para te usar aí. Não, porque a minha coordenadora disse que eles são tudo seguro. Eu disse, são seguros. São meios criptografados. Você vai poder gravar as pessoas, uma a uma, vai poder controlar a fala de cada uma, vai poder transmitir documentos, as pessoas vão poder entender a sua empresa e tu vai poder dar treinamento para elas. Olha que interessante. E aí, eu disse para ele, tu tem um limite de tempo de uso do link. Aí, olha eu já dando aula do assunto. De tanto que eu já participei dessas atividades lá de 20 de março para cá. E aí eu expliquei, olha, tu vai poder intermediar, tu vai poder conversar com as pessoas vão poder mandar no privado para ti, tem um chat de conversa, as pessoas vão poder conversar, mas podem fazer pelo celular esse link? Pode fazer pelo celular, pode fazer pelo tablet, pelo WhatsApp. É mesmo? Vai mandar para a pessoa individualmente o link para ela entrar em reunião contigo. E aí tu vai pedir, manda foto da carteira de trabalho, manda foto. E o empresário não acreditou. E ele contratou 120 pessoas. Assim. Ao final do processo, ele disse assim, bicho, levei 1 semana, coisa que levaria 1 mês. Até ele se assustou.
Eu disse, viu? Pois é, eu consegui otimizar. Levei 40 minutos com cada um, fiz tudo com cada um em 40 minutos. Coisa que eu levaria 2 dias, ele disse. Por quê? A maneira do Xerox, ela está se extinguindo. As pessoas não vão mais ter papéis de ninguém, nem documento físico de ninguém. A baixa e o extravio, o esquecimento de uma identidade, a carteira de trabalho hoje, que é totalmente eletrônica. A carteira de identidade hoje tem muito mais informações. Olha aquilo que, sabe? Documentos, que muitas vezes tu vai pedir certidões negativas, a pessoa vai entrar na internet, vai baixar eletronicamente a certidão negativa daquilo ali e vai mandar no mesmo instante. Não vai ter que ir em local nenhum. Não precisa enfrentar fila, nada, né? Só se houver restrição de alguma situação. Mas essa restrição, ela vai te dar um link e aquele empresário ou aquele contratante vai baixar o link e vai ver que restrição é. Se ele achar que não é grave aquela restrição, a pessoa está liberada. Via eleitoral, via civil, via criminal, via cartório. Bancária. Hoje a gerente do banco fala por chat um aplicativo com a pessoa à distância. Se abre hoje contas bancárias virtuais à distância. Se fotografa os documentos e se manda. Se houver uma situação de fraude, aí vai ser monitorado pela equipe de segurança dessa empresa, caso contrário. E aí o empresário me relatou que levou uma semana, coisa levava mês. Levava um mês. Nós dávamos uns 3 dias para o cara trazer as certidões. Para o cara correr atrás. O cara levou em 40 minutos, conversando comigo. 40 minutos. Ele me dava os dados para mim, eu baixava ali os dados, documentos, as certidões, tudo na hora, em PDF. A pessoa tinha em PDF e eu também tinha ao mesmo tempo. Olha que incrível, disse o empresário para mim. Pessoa que contratava, até a maneira de contratação das empresas vai se modificar. Não quer dizer que os RHs não vão existir mais. Mas vão ser muito mais virtuais do que presenciais. E mais ágeis também, né? Muito mais ágeis. Foi o que ele disse. Esse relato desse empresário, para mim, foi basilar. Chegou com a carta de entrevista, mandou uma foto para mim, tirou a foto e me mandou. Aí eu disse que a foto não estava boa, ele botou uma lâmpada em cima, tirou outra foto, ficou ótimo. Eu não preciso ter o papel na minha mão, eu preciso ter a imagem. Eu preciso ter a computação daquilo ali. Então, precisa dos dados, né? Não precisa mais Exatamente. Aí ele cria um banco de dados. O Beto chegou aqui e me entregou tais e tais documentos. Ok. Ele disse que o RH dele, em uma semana, deu o fechamento de todos os funcionários. Imagina. Eu fiz a inscrição num curso de pós-graduação totalmente pelo WhatsApp. A pessoa mandou o WhatsApp para mim, a gente trocou ideia, ela já mandou o documento para fazer assinatura digital, já mandou um videozinho mostrando como é que fazia a assinatura, ensinando um tutorial de como fazia tudo, mandou e em meia hora a gente fez tudo, saiu a inscrição do curso e já estou fazendo o curso, um pós em marketing, tudo conversado pelo WhatsApp, é a praticidade da tecnologia. As pessoas têm que entender que a tecnologia está aí, a internet é muito mais do que tu ficar assistindo Netflix, a internet é tu buscar conteúdo, é tu te aprimorar e ela te qualificar, né? Tem muito mais que tu pode usufruir do que as pessoas estão acostumadas, né? Vamos encaminhando o encerramento aí da nossa conversa. Eu só queria mandar um abraço aqui, dar um oi, mandar um abraço para o pessoal que mandou mensagem para nós durante a nossa live. A Marilene Bandeira Machado, boa noite. Acho que tu conhece essa pessoa, né? Marilene Bandeira Machado. Há 42 anos. 42 anos, tem tempo já. José Almir Matos, boa noite. O Reginaldo Trevisan, acho que tu conhece também. Conheço. Não há tanto tempo, não há 42 anos, mas um pouco menos. O Reginaldo, parabéns pelas pautas das lives e pelos entrevistados. Valeu, Reginaldo. A Gisele Miraldi, oi, querido, boa noite. Esse querido foi para ti, não foi para mim, viu? Eu acho que o querido foi para a bandeira do Rio Grande do Sul, eu acho. O José Almir Matos, ele botou 2 comentários aqui. O mundo não volta a ser o mesmo. Descobrimos que a mídia e a internet é mais barato de trabalhar. Aqueles serviços que pode ser à distância, obviamente. E um outro recado dele, o Covid-19, ninguém quer que isso continue porque afeta a vida humana e causa mortes e desfaz as famílias. É uma calamidade. Por outro lado,
há mais de um ano falávamos em Uber, e-commerce e iFood e outras oportunidades de reduzir custos e aumentar a oportunidade com a mídia e a tecnologia. Agora, em casa, criamos a inteligência artificial e a oportunidade de prestar serviço online. Isso é muito bom ou é muito ruim? O tempo dirá, né? Acho que muito bom ou muito ruim vai depender da forma como cada empresa souber direcionar esse uso dessa tecnologia, desses novos recursos. Fábio, então, encaminhando aí a nossa... Interessante tu falaste um ponto bem importante. Uma empresa de engenharia estava buscando pessoas para trabalhar na construção civil. E aí colocou vagas em maio, quando a gente ficou com as atividades suspensas só para o aplicativo do governo federal para intermediação de vagas, seguro-desemprego, carteira de trabalho digital, através do site da União e tal. E aí, a partir de 20 de abril, ali, a gente voltou a atender telepresencial, com WhatsApp, e-mail e telefone. Aí uma empresa, de pronto, 2 dias depois, a gente voltou, colocou à disposição vagas da construção civil. Daí disse, olha, não sei se tu vai poder trabalhar e tal. Não, acho que tu não entendeu. Eu vou contratar e eu preciso dar um curso para eles. Disse, acho que tu não está entendendo, tu não vai poderes dar o curso para eles presencial, porque a parte educacional, reunião das pessoas, pode ser que tenha que higienizar esse local. Não, acho que tu não está entendendo. Eu vou contratar as pessoas e eu vou dar um curso. Para trabalhar na nossa empresa, tem que ter um curso. Seja ele a pessoa com formação de nível fundamental ou em ensino médio. Tá ok. Né? Fundamental ou médio. Tá ok. Beleza. Aí eu disse para ela, olha, eu vou colocar as vagas, aí as pessoas talvez venham tentar buscar a carta aqui, eu vou mandar por WhatsApp, daí tu colocas um número de WhatsApp e tal. Não, eu vou fazer um curso eletrônico com eles. Ok. E eu vou treiná-los para operar as nossas máquinas, para atender os nossos clientes, tudo virtualmente. Daí eu disse, legal. Daí eu disse, mas só agora, esse período que tu vais fazer, ou depois? Daí ela disse, não. A empresa tem que mudar, a empresa tem que se modernizar. E quem trabalhar com nós temos a obrigação de modernizá-los. Porque legal. As coisas vão seguir acontecendo, só que nós temos que mudar, porque as coisas vão mudar. Aí eu, perfeito. E ela contratou 5 pessoas. E os 5 fizeram o curso. E agradeceram. E receberam os certificados online, eletronicamente. Todos estão trabalhando agora, claro, de maneira intermitente, na área da construção civil, de uma maneira específica, cada um na sua atividade, mas foi dado um curso e as pessoas foram treinadas. A empresa lá em abril já notou que as coisas tinham que mudar. E muitas vão mudar. E muitas pessoas que, por mais que muitos sejam céticos, que a distância ela ainda é um impeditivo para muitos, mas eu tenho relatos de pessoas que, à distância, notaram que tinham que ser mais próximos de algumas coisas, dentre elas a tecnologia. Muitos se reprogramaram. Só a educação, eu no passado fui palestrante, às vezes sou convocado como instrutor ou palestrante em algumas atividades como professor, sou filho de professora, genro de professora. Basicamente, a gente tem que notar que esse é um período de alfabetização de uma série de coisas, de educação de uma série de coisas, de formatação de uma série de coisas. E as pessoas que não estão buscando conhecimento de alguma maneira, alguma informação, por mais que esteja uma situação crítica econômica, pessoal, emocional e situacional, o que está acontecendo, mas é um momento também de buscar informação e qualificação e progredir nesses espaços, porque isso é o momento que as pessoas elas precisam ter essa oxigenação nessa cabeça. Agradecer ali as pessoas que nos deram um feedback, conversaram, em especial o conselheiro do Conselho de Contabilidade, José Almir Matos, um amigo querido de longa data, o Reginaldo também, amigo de longa data, também 25 anos de conhecimento, com exceção da dona Marilene Bandeira Machado, há 42 anos, mas que a gente possa entender os cenários, claro, da complexidade e do momento difícil que todos estão vivendo, não há ninguém isento disso.
ou por saber de notícias, ou por acompanhar notícias, ou por ver situações, ou por saber de alguém que está passando uma dificuldade tremenda, seja ela econômica, social, ou emocional, ou de saúde, que esteja nesse fato, mas que a gente seja solidário com tudo isso, seja preocupado, mas que também veja uma nova janela de se qualificar, de buscar informação, que isso é o principal viés da recolocação no mercado de trabalho. Não é só a minha voz, mas do Estado, que vai buscar uma aproximação disso aí, e eu como advogado também no meio privado, e que a gente consiga entregar cenários para as pessoas que elas consigam estar próximas disso. Então, obrigado pelo convite, Beto, que a gente possa, no teu canal aí, na tua coluna, no teu site, debater outros assuntos, como a gente já conversou do making off, eu no privado, que a gente está à disposição aí, seja este ou outros tantos que a gente esteja à disposição, me coloca à disposição. Te agradeço a participar e ser inaugural hoje na tua atividade, no teu link hoje, no dia de hoje, e em especial no dia do advogado, que eu tenho que puxar um pouquinho, um abraço para o meu assado da minha profissão, operadores de direito, lutadores, brigadores, aos colegas todos aí, aos mais de 100 mil inscritos no estado do Rio Grande do Sul, e vou usar de encerramento da minha parte a frase de um digníssimo mestre que eu tive, que fui estagiário e fui advogado no escritório dele, de duas pessoas em especial. A primeira, Paulo Brossard de Souza Pinto, que dizia assim: já que estamos com pressa, vamos devagar. Muitas vezes podemos nos machucar na velocidade. Temos que ter intensidade ao caminhar. E uma outra do meu pai, que no domingo do Dia dos Pais eu disse para ele que obrigado ter podido aprender contigo, estou aprendendo e vivo aprendendo com você, e que ser o profissional que eu sou como advogado, que tem outros 2 irmãos advogados, doutor Diego, doutor Tiago, também são advogados, que a gente possa aprender com os bons exemplos. Né? E eu tenho um bom exemplo de profissional advogado, que é o meu pai, que homenageia todos os advogados hoje, no nome do meu pai, bem vivo, bem forte aí, graças a Deus, 7.2 e baita advogado, e que no Dia dos Advogados a gente consiga entregar um pouco mais de segurança jurídica e justiça para as pessoas. Né? No Dia do Advogado, homenageia aí, e obrigado pelo link no Dia dos Advogados, que a gente possa dar segurança jurídica para as pessoas e justiça a todos. E que nesse futuro bem breve, no dia de amanhã, nos próximos dias, a gente consiga ter virado a chave em uma série de coisas. Dentre elas, buscar a qualificação para um novo momento que teremos aí. Né? No próximo dia, no próximo mês, no próximo ano, ou nos próximos tempos aí. É a minha consideração final. Te agradeço, Beto, ao convite. Um grande abraço. Valeu. Só antes de fazer o encerramento aqui, o José Almir Matos botou: parabéns, Fábio e Beto, pela oportunidade. A dona Marilene colocou aqui: muito legal e esclarecedora essa discussão, principalmente no momento tão difícil e atual que estamos vivendo. As atividades laborais e as empresas estão se reinventando, e com isso é premente a educação continuada, gestores e trabalhadores. Aí depois ela botou: beijão, filho, abração pelo teu dia profissional. E agora entrou também, que tu também deve conhecer, há uns 25 anos, a Nara Santos. Muito boa a temática abordada nessa live. E o José Almir, novamente, o tema muito prudente e pontual, ainda muito esclarecedor neste momento difícil. E a dona Marilene também entrou agora. Parabéns, Beto, por este canal e serviços prestados à população. Muito obrigado, dona Marilene. Muito obrigado a todos que acompanharam. Obrigado, Fábio. Parabéns. Eu não tinha... Foi uma gafe não ter sabido que hoje era o dia do advogado. Tenho muitos amigos advogados. Ainda bem que eu tenho muitos amigos advogados. E todas as áreas, qualquer coisa, um me socorre numa área, outro me socorre na outra aqui. É sempre bom ter amigo advogado e médico, né? Que sempre socorre em momentos importantes. Não, na realidade é importante. Eu acompanho a live em preto e branco, e o Mário... Amanhã tem live em preto e branco. É verdade. E já tive os nossos companheiros de CLJ, a gente não falou... A nossa relação veio do curso de liderança juvenil cristã. Aprendi muito. É a minha base, a minha principal base. E uma companheira outro dia, vou ter que fazer esse link aí, Humberto, sei que está estourado o tempo.
Não tem tempo, cara. É tranquilo. Estava reclusa num hospital com dúvida se estava ou não estava na situação. E aí eu entoei um cântico que a gente, né, nas quartas-feiras a gente reunia para serenata. E aí eu entoei um cântico para ela, que a gente cantava, né? Procura alguém que cante comigo esta canção, né? Venha repartir comigo o coração, que saiba dizer sim, que saiba dizer não. Que diga sim à vida mesmo quando ela diz não. E eu cantei isso para ela, não sou tão bom cantor, mas entoei para ela, e ela disse assim, obrigado, amigo, irmão. Tá? E ela é irmã do nosso, do Bodão, nosso amigo Bodão lá da Cristo. E aí eu dizia para ela assim, bah, fica tranquila, tia Lu. Eu chamo ela tia Lu, né? E aí você fica tranquila que essa chuva molha a todos, mas nem todos sabem a intensidade dessa chuva. Vamos passar essa chuva e vamos dar risada, porque até Dini Kelly cantou na chuva. Então, vamos lá junto. Graças a Deus ela passou muito bem, não aconteceu nada, tá tudo certo, tá em casa, graças a Deus. Então, são aquelas coisas assim que a gente vive e aprende. Então, isso é legal, essa fraternidade nossa e sucesso pro canal também em preto e branco lá. Gosto muito, assisto quando posso, ou vejo no dia seguinte depois de gravar. Mas obrigado pela oportunidade. Valeu, Fábio. Obrigado a todos aí que nos acompanharam. Obrigado a todo mundo que está dando essa força aí para o projeto, porque a intenção hoje como a profissão de jornalista, eu costumo dizer para o pessoal, ela caiu muito... ela caiu numa vala, assim, que hoje todo mundo se diz jornalista, então... hoje qualquer pessoa que faz uma coisa no Facebook estão chamando de jornalista. O jornalismo nosso perdeu muita qualidade, porque não estão diferenciado, não diferenciam quem é profissional de quem não é. Então isso aí está manchando muito a imagem do real profissional, daquela pessoa que estudou, que se formou, que se qualificou, né? Então essa coisa de chamar a pessoa, o jornalista tal, diz, porra, o cara não é jornalista, cara, não é porque ele está com aquela atividade que ele é jornalista, sabe? Então, o projeto aí do Clickpo, esse projeto de live, a gente tentar trazer um pouco de qualidade, reaproximar a qualidade de informação, né? Pretensiosamente tem essa pretensão, né, de voltar a fazer aquele jornalismo raiz, não esse Nutella que existe hoje, é que está muito... Hoje a coisa está muito... Hoje a gente não tem mais jornalista, hoje a gente tem muito militante político, porque as pessoas estão mais preocupadas em lançar em verdade sobre o candidato tal, sobre o fulano de tal, do que realmente levar informação, averiguar informação, né, buscar. Quando eu estudei, a ordem era tu ouve os dois lados e tu não dá... tu não diz o que a pessoa tem que pensar, tu passa a informação e a pessoa tira as conclusões dela. Hoje os jornalistas que existem hoje querem empurrar uma verdade, querem fazer as pessoas engolirem aquilo, a verdade é essa. Aí depois tu vai pesquisar, tu vai ver que não é nada da verdade. As pessoas hoje têm preguiça de buscar uma informação mais a fundo, então o Facebook, eu brinco que não é Facebook, é fake book, né? Porque o que existe de mentira que as pessoas lançam e ninguém vai atrás de ver se realmente é ou não é. E aquilo ali, depois que tu lança uma mentira, para tu tentar consertar aquela mentira, é muito mais trabalhoso. E às vezes quem leu a mentira não vai acabar lendo a verdade, vai acabar... Então a ideia é a gente tentar separar o joio do trigo, como a gente ouvia muito na época do CLJ, né? Então essa é a pretensão. Então, obrigado a todo mundo que apoia esse projeto. O Facebook aqui, o canal no YouTube, o Clickpo Notícias, que amanhã a gente vai colocar esse vídeo lá. O site clickpo.com.br também, onde a gente traz notícias das principais áreas. Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Fábio. Valeu a paciência, valeu o tempo aí. Não, à disposição sempre. Sou suspeito de falar, eu gosto do teu trabalho, gosto da tua locução, da tua narrativa, da tua avaliação dos cenários. No make-off a gente conversou ali, parecia que fazia a semana passada que a gente tinha conversado.
Eu acho que isso é bem legal. Estou à disposição de alguns temas aí. A gente já conversou de maneira reservada alguns temas que a gente pode contribuir. Contribuição, porque eu acho que utilidade pública e informação de qualidade apurada e séria agora é para os fortes. É para os fortes. É para quem realmente tem um intuito de entregar o melhor para as pessoas. É a minha avaliação. Eu estou aqui à disposição exatamente para isso. Quando tu convidou, eu disse, não, conta comigo, vamos junto aí. E quando puder divulgar as vagas que a gente tem na agência, quando precisar, convoca aí que a gente coloca lá. Estamos contratando tais e tais atividades aí. Então, beleza. Vamos fazer além de advogado, prestar serviço público. Então, eu tenho a mesma tônica. Na vida pública ou privada só tem uma situação: atender bem as pessoas. Bom, verdade. Atender bem. Verdade. Com respeito, com elegância, com trato, com jeito. Eu acho que é o mínimo que a gente tem. Uhum. As pessoas estão ali para terem um bom trato. Bom, tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados. Exatamente. Né? Essa é o básico do relacionamento, tratar os outros como tu gostaria de ser tratado. Então, cada um oferece o que tem de melhor, né? Então, se tu não souber oferecer, se não tiver a capacidade de oferecer uma educação para conversar com alguém, então não te mete com coisa pública, porque não é o teu perfil, né? Mas então, pessoal, brigadão. Como diz o Anônimos Gourmet, voltaremos. Voltaremos. Pessoal, então, um abraço, pessoal. Até a próxima. Um bom resto de semana. Amanhã, live do Projeto em Preto e Branco. A continuação com a entrevista com a doutora Simone Zanella, para a gente falar do projeto Voltar a Confiar, os primeiros 100 dias. Pessoal, brigadão. Obrigado, Fábio. Obrigado a todo mundo. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Minha amiga, manda um abraço para ela. Conheço muito bem ela. Gente finíssima. Legal. Grande profissional. Muito bacana. Então, pessoal, valeu, Fábio. Valeu, pessoal. Até terça que vem, se Deus quiser. Tchau. Abraço. Tchau.